Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo diário do próximo capítulo da novela Vencer o Desamor. Mas antes, peço que deixem seu like, pois é muito importante para mim. E se inscreva-se no meu canal, tá? Vamos lá! Fevereiro. Álvaro está acorrentado, sendo tratado como cachorro no cativeiro. Ele grita por ajuda, mas no lugar que ele está, ninguém consegue ouvir. Ariadna chora pela suposta morte de Álvaro. Bárbara sofre e é consolada pelo maldito do Lino. Eduardo recebe uma ligação de Gael, mas não atende o telefone. Todos estão tristes na mansão Falcão. Bárbara está de coração partido por ter perdido Álvaro e não sabe como vai seguir vivendo assim. Lino diz a Bárbara que irá se encarregar de tudo para o funeral de Álvaro. Amanhece. Ariadna chora muito e diz a Cassandra que não pode dizer a Tadeu toda a verdade, mas tem que ser mais forte do que nunca, por seu filho e por Álvaro. Ari diz que acha que a morte de Álvaro está ligada ao violador que procuram. Cassandra e Ari se abraçam. Gemma diz à enfermeira que está bem, mas não quer sair do hospital sem sua filha. Todos estão tristes na despedida de Álvaro. Lino diz a Bárbara que ela é uma mulher muito forte e irá superar tudo isso com o tempo. Gael tenta ligar para Eduardo novamente, mas ele não atende. Lino diz a Gael que a polícia está procurando Eduardo por ter roubado uma mulher americana. Ariadna aproveita a distração de Lino para tirar uma foto dele para tentar descobrir se ele é Eliseu Moraes. Anoitece. Lino diz a Bárbara que Álvaro está morto e não faz bem ela se negar a aceitar isso. Bárbara diz que terá que cancelar o casamento deles. Lino pede que ela não pense nisso e que descanse. Ariadna diz a Cassandra que se a Açucena reconhecer Eliseu pelaquela foto de Lino, irá denunciá-lo. A Açucena responde a Ariadna que esse tipo é Eliseu Moraes. A Ariadna fica chocada ao saber que Lino é Eliseu Moraes e que ele matou Olga, e que esse criminoso esteve tão perto delas durante muito tempo e não conseguiram perceber. Ari diz a Açucena que irá falar com o delegado Montanha e fazer Bárbara aceitar que não pode confiar no Lino. Lino visita Álvaro e diz que já encontraram o corpo dele, mas Bárbara não quer se casar mais. Lino diz a Álvaro que assassinou Calixto, pois ele estava sendo um estorvo para ele. O velho porco diz a Álvaro que ela está sofrendo por ele. Ele comenta que encontrou seu celular, onde gravava seus vídeos com suas menininhas, mas não achou os vídeos, pois Joaquim tirou o chip do celular. Lino pede a Álvaro que fale onde está esse chip. Álvaro pergunta a Lino para que fez o corpo de Graziella se passar pelo seu. Lino pede que ele cale a boca. No outro dia, Ariadna vai à delegacia fazer a denúncia contra Lino. O delegado diz a Ariadna que Graziella está desaparecida. Ari diz que Lino deve ter assassinado. O delegado pede a Ariadna que tente se manter segura disso, pois não quer que ela corra riscos. Álvaro sofre por estar preso e não conseguir se soltar das correntes. Gael chega em casa com Daphne e os filhos. Gemma também chega e abraça a tia. Ariadna chega a casa e pede a Bárbara para falar com ela sobre Lino. Lino pede ajuda a seu empregado para encontrar alguém que compre seu carro. O delegado Montanha liga para Lino e pede que venha falar com ele hoje mesmo. Lino diz que hoje não dará e irá amanhã cedo. Ariadna diz a Bárbara que Álvaro descobriu que Lino mentiu no interrogatório, pois a mulher para quem ele vendeu o carro não era uma cliente, e sim uma trabalhadora sexual. Bárbara diz que já sabe disso, mas Lino disse que não tinha nada a ver com essa mulher. Ari acusa Lino de ter assassinado Olga. Bárbara não acredita e pede a Ari que tenha respeito pela dor que ela está sentindo. Ariadna diz que pela memória de Álvaro, as provas a fazem suspeitar de Lino e está dizendo porque ela corre perigo. Bárbara não acredita em nada do que Ari diz e pede que ela vá embora de sua casa e não volte nunca mais. Lino chega ali. O advogado diz a Eduardo que pelas acusações de Linda, ele não será liberado. Confiança, pois cometeu muitos erros. Eduardo diz que então terá que fugir do México. Lino não gosta por Daphne e Gemma ficarem na casa e acha que Bárbara não conseguirá descansar com tanta gente. Bárbara diz a Lino que é sua família e quer eles perto dela. Linda diz à amiga que Eduardo deve estar escondido em algum lugar, por não ter o encontrado ainda.
Linda chora ao relembrar de tudo que Esteves disse sobre Eduardo por ter planejado roubá-la. Eduardo fica chocado ao ver que os pneus de seu carro foram roubados e não poderá vender. Ariadna diz a Bárbara que Daphne e Gemma podem ficar no seu apartamento para ela ficar sozinha e tranquila. Bárbara diz ao filho que cancelou seu casamento com Lino. Ariadna, Daphne, Gemma e Gael saem da casa. As três mulheres se abraçam e se apoiam. Nesse momento tão triste, Ari diz a Gael que precisa falar sozinha com ele, pois se preocupa com a mãe dele, ficando sozinha com Lino. Lino pede a Bárbara para irem a Paris, para ela recuperar sua perda por lá. Bárbara diz que não está boa para viagens, nem para casamentos e nem para nada, pois está de luto. Ariadna diz a Gael que tem motivos para desconfiar de Lino, e irá falar com ele disso em outro lugar. Gael diz a Daphne que sua mãe está passando por um momento muito triste pela perda de Álvaro, e Eduardo que só traz desgostos. Daphne diz que julgou muito Ariadna por não ter voltado com Eduardo, e foi injusta, já que Álvaro era muito bom e melhor que Eduardo para ela. Bárbara diz a Lino que não sabe quando será o momento do casamento deles. Lino questiona se Ariadna falou mal dele para ela. Bárbara grita e diz que já deu suas razões. De noite, Eduardo olha fotos de Ariadna e seu filho no celular e sente falta dela. Ariadna leva Gemma para seu apartamento e ela conhece Cassandra. As três decidem ir no hospital para ver a bebê de Gemma. Eduardo diz a Ari que precisa contar tudo o que aconteceu entre Linda. Ari diz que ele não precisa dar explicações, já que nem estão juntos. Eduardo diz que se sacrificou pela família e pegou uma grana que Linda o devia. Ari diz a Eduardo que ele usou Linda. Eduardo pede que ela fique do seu lado. Ari diz a Eduardo que irá recuperar a custódia de Tadeu em breve. A moça conta a ele que Álvaro morreu em um acidente. Eduardo fica surpreso. Daphne diz a Gael que Bárbara deu uma foto de Joaquim para Clarinha e Silvestre quebrou o porta-retratos e lá encontrou um chip. Ela entrega a Gael. Gael diz que talvez no chip tenha algo de importante, informações de casos que seu pai investigava. Eduardo decide ligar para Bárbara e diz que já soube do que houve com seu irmão e sente muito. Bárbara pergunta a Eduardo por que não vem. Eduardo diz que se for, a polícia irá colocá-lo na cadeia. Ele pede ajuda com o dinheiro para ir para fora do país. Bárbara pergunta se ele irá abandonar o filho novamente. Eduardo diz que sua família acabou porque não está com Ariadna e não poderá ver Tadeu por ele estar no abrigo. Gael diz a Daphne que aquele chip já está desatualizado e não consegue funcionar no celular dele. Ele diz que irá mostrar o chip para sua mãe. Bárbara diz a Gael que não terá casamento e nem viagem a Paris por agora. Gael diz à mãe que Daphne encontrou um chip de celular atrás do porta-retratos de Joaquim e não conseguiu ver o que tem nele, já que não funciona nos celulares atuais. Gael diz à mãe que irá guardar o chip com ele e se algum dia ela querer saber o que tem lá, é só avisar. Ele abraça a mãe. Ariadna conta a Gael tudo sobre Lino. Gael diz que precisa tirar Lino da casa de sua mãe. Gael dá a Ariadna o chip que Joaquim escondeu, onde pode ter provas do abusador. Bárbara liga para Gael e pede que não mostre o chip para ninguém antes dela. Gael diz que já deu a Ariadna e no chip tem a ver com a investigação que seu pai estava fazendo. Lino escuta tudo e pergunta que chip é esse. Bárbara diz a Lino que é outro segredo que Joaquim ocultava e foi parar nas mãos de Ariadna. Lino decide sair e diz a Bárbara que quer pensar na relação deles. Ariadna está na rua e pede ao delegado Montanha para se verem, pois tem algo que pode ser uma prova contra Eliseu Moraes. Lino liga para Ariadna e diz que Álvaro deu o número dela. Ariadna fica surpresa.